ninguém, ninguém acredita, né, que o Bolsonaro seja capaz de algum ato de, de inteligência. Ninguém acredita nisso, né? Mas o problema é que ele confirma a estupidez. Bom, você pode até dizer, não, dessa vez ele parece estúpido, mas acertou. Tá, tudo bem, né? Advogado é advogado. Mas ele contratou para chefiar a equipe dele alguém que já deu várias declarações de que havia provas contundentes de golpismo por parte do Bolsonaro. Tô falando sério. Tô falando sério, gente. Ah, olha, ó, vocês estão rindo, né? Vocês estão rindo. Tá aqui o nome do cara, pô. Aqui, ó. Né? Ele é um criminalista, Celso Vilardi. Celso Vilardi é um criminalista, se vocês procurarem na imprensa há pouco tempo atrás aí, ele deu declarações, assim, que são quase réplicas do que o próprio Alexandre de Moraes falava. Do Bolsonaro implicado em golpe. Agora, ele vai ser o chefe. Ele vai ser o chefe dos advogados do Bolsonaro. Ele vai chefiar a equipe. Quer dizer, ele vai ter que fazer malabarismo. Ele vai ter que fazer malabarismo. Aliás, não é difícil. Não é difícil, né, fazer malabarismo nesse caso, porque a conduta do Bolsonaro é sempre muito dúbia. E é preciso, né? É preciso muita fé para acreditar que Bolsonaro conseguiria dar golpe, ou tentou, né? Porque ele é tão confuso, tão dúbio, que tudo que ele fez, né, é só bater cabeça. Então o cara pode entrar por esta via. Aliás, o advogado, agora que ele se tornou advogado oficial, ele já tratou de dar declarações a respeito das falas anteriores. Então ele falou que naquela época ele classificou aquilo que aconteceu no 8 de janeiro como uma coisa muito perigosa, né? Que não era um domingo no parque, né? Dentro daquela perspectiva que... mas que depois, ele examinando melhor, ele viu que aconteceu coisas horríveis, mas que não há como incriminar o presidente, que a investigação da Polícia Federal está enviesada. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma loucura tudo isso, né? O Bolsonaro pega o cara que já falou contra ele, isso é uma loucura, né? Mas, não precisa ser um gênio do direito para pegar o relatório da Polícia Federal e perceber que, de fato, ele está enviesado. Ele cria situações que realmente precisa de pontes, né? Relatório ruim, porque entre um fato e outro, a ponte construída não é factual, é por inferências. E o relatório ele tem um defeito muito grande porque ele não cria uma narrativa. Ele entra com uma narrativa pronta e aí ele vai enchendo a narrativa de fatos esparsos. Não dá liga. Não dá liga. Um bom relatório, ele não é um relatório feito, como é que se diz, por esquemas. Por esquemas, por quadros sinóticos, muito menos aquela porcaria
de repetir o Dallagnol, né? O tal do PowerPoint. E o relatório da Polícia Federal tem muito de Dallagnol, tem muito, né? Para não falar PowerPoint, eles usaram o nome de infográfico. Aquilo é uma piada, né? Os relatórios bons são relatórios que contam uma história, são relatórios que obriga o advogado, né, a não ficar pegando pontos, porque a história está tão encadeada que quando ele pega um ponto, ele mesmo já chama outro contra ele. Porque é uma narrativa, uma história bem contada. E o relatório não é uma história bem contada. Ele foi feito de uma maneira a mais amadoresca possível. Esse relatório contra o Bolsonaro é pior do que aquela invenção do Moro contra o Lula. É pior. Não incrimina o Bolsonaro, mas em hipótese alguma a nada. A nada. Incrimina o Bolsonaro a uma atividade de irresponsabilidade. Isso sim. Agora, o Bolsonaro, se acusado de ser irresponsável como presidente da República, é outra piada pronta, né? Porque quando é que ele foi irresponsável? Então, de fato, esse advogado contratado, ele já sacou isso. Porque não precisa muito. Não precisa muito. Eu li o relatório e a hora que eu vi o relatório eu falei, não, Bolsonaro está livre. Não, por esse relatório Bolsonaro está livre. Dizem que, esse eu não li, houve um adendo, ou vai haver um adendo ao relatório. Esses dias mesmo eu li na imprensa que haveria um adendo. Ou seja, teria aí um apêndice, né, ao relatório, e não sei se já foi feito, se vai ser feito, mas teria. Então, pode ser que com este apêndice haveria um arredondamento do relatório e ele sairia como uma narrativa. Mas aquele que foi entregue na primeira vez, ou na chamada última vez, né, é de uma... Ele é simplório. A atividade golpista foi simplória, ridícula, não, um golpe tabajara, ou seja, não tem planejamento, não tem execução. E também não tem ninguém que se movimenta no sentido do planejamento. São fatos esparsos de conversas malucas. Do tipo assim, olha, vamos matar o presidente. Aí o outro responde, me dá um dinheiro. Aí o outro fala assim, olha, e aí, o que aconteceu? Mas não são conversas entre a mesma pessoa e entre um grupo. São conversas esparsas com diferentes pessoas e não tem continuidade de ação. Não tem uma trama. Não forma uma trama. Não forma, né? Por que não forma? Porque os caras são uns ignorantes, uns burros, eles estavam esperneando. E no meio dessa esperneação foi juntando gente que queria se fazer de importante. Então chegava pro Braga Neto ou para outro kid preto aí qualquer e falava, olha, eu também vou participar, esse presidente precisa morrer, esse Lula precisa morrer, sabe esse tipo de coisa? Aí mais um dado. Então você vai amontoando opiniões até chegar no suprassumo da piada pronta, que é o cara imprimir dentro do Palácio do Planalto um papel onde não tem planejamento nenhum, onde tem nomes que teriam que ser mortos. E depois a loucura do Braga Neto aparecer com uma bolsa de dinheiro, um miserável de dinheiro para comprar um celular, que esse celular ia comprar a arma, mas também não tem encadeamento, ele entrega o dinheiro para um kid preto que também não responde nada. Se amanhã ou depois você pegar o golpe de 64 e o tal de golpe Tabajara e ler um historiador falando de um e outro historiador falando de outro,
Aí que você vai entender que aqui não houve nada. Aqui era um bando de débil mental batendo cabeça. Em 64 você tem uma trama. Inclusive dá para você fazer um diário, né? Marechal tal conversou com o general, conversou com o general, Carlos Lacerda entra aqui e conversa, articula, tem um contato com os Estados Unidos. Quer dizer, você vai vendo uma trama golpista que vai se fechando até detonar o golpe e, junto disso, uma direita fomentando a classe média. Sair na rua. Aqui você não tem nada disso. O pessoal que foi no 8 de janeiro fazer o quebra-quebra era de uma estupidez tão grande que quando chegou a polícia militar para prendê-los e chamou eles acharam que a polícia militar veio lá para protegê-los e entrar no ônibus e foram para a cadeia. O grau de desarticulação mental dessas pessoas. Então não vira nada isso daí. Então, por esta via, você pode decretar o Bolsonaro como uma pessoa, né, descabeçada e que andou deixando essas outras pessoas falarem em golpe. E chegou até o momento dele próprio propor, né, que os generais lessem um papel a respeito de uma possível intervenção dele, né, para o Lula não tomar posse. Mas ele entrou nessa reunião e não falou nada. Ele não entrou nessa reunião e pediu um golpe, ele simplesmente apresentou esse papel para os generais. Um general saiu quieto e dois falaram, isso aí é bobagem, deixa para lá. E ele se recolheu. Aí avisaram ele que ia ter o 8 de janeiro, para ele sair do país, porque ele ia ser culpado por um golpe que não era golpe. E ele saiu, fugiu. Só isso, gente. Tem. Então, é fácil derrubar. É fácil derrubar. É fácil. Esse advogado vai ganhar uma nota preta do Bolsonaro, vai ficar famoso porque vai tirar o Bolsonaro da encruzilhada, né? E, no máximo, aí, né, o Bolsonaro vai poder tomar uma pena a mais. Uma pena a mais. Nada que vá levá-lo para uma cadeia. E a não ser que o Bolsonaro, no meio disso tudo, ele comece a fazer tanta estripulia quanto fez o Braga, o general. Ou seja, querer intervir, querer falar, querer cutucar a investigação. E aí ele pode tomar uma cadeia. Mas, fora disso, esta contratação, apesar de ter este problema de ser um advogado que já falou contra ele, este advogado já pegou o eixo. Tudo isso que eu estou falando, gente, vale dentro dos quadros apresentados até agora. Eu não li, não sei qual foi o relatório que foi posto em adendo ao primeiro, que dizem que tem esse adendo. Esse eu não vi. Então, se aí, nesse caso, tiver alguma fala do Bolsonaro com o Braga Neto, com o Kid Preto, falando efetivamente de golpe, aí a coisa muda. Mas se não tiver, meu amigo, fica sendo um estúpido que não compra vacina falando abobrinha nas esquinas. Ainda que esse estúpido tenha sido o presidente da República, chefe das Forças Armadas. Ainda assim, pode pegar uma pena que não vai acrescentar em nada à vida que ele já tem, que é o quê? Inelegibilidade. Bom, de tudo isso você pode me dizer o seguinte, pode falar assim, professor, quer dizer então que ele vai sair livre? Não, eu não estou dizendo isso. Quem decide isso não é o advogado, nem o relatório da polícia. No final, se ele for denunciado e virar réu, quem vai julgá-lo é o STF, que por sua vez já montou o time. E deste time
Só uma pessoa não se sabe o voto, que é o Fux. O resto todos vão votar contra o Bolsonaro. Então, pera lá. Pera lá. O STF está com um entendimento diferente do meu. O STF quer processar o Bolsonaro por golpe dentro dos quadros da Lei de Segurança Nacional. E, claro, né, que se eu não fosse professor, fosse só um militante qualquer, eu estaria aplaudindo, mas como professor eu tenho que chegar aqui para vocês e fazer uma análise minimamente, né, decente. Você pode falar, então, professor, então o seu voodoo falhou, né? Não, não falhou. Porque você já imaginou, Você já imaginou você tá passando por tudo isso e este drama nunca acaba? Você já imaginou que a pena do Bolsonaro já está acontecendo? Porque todo dia ele levanta e ele tem ou uma declaração, ou uma ida na polícia, ou uma conversa com o advogado. E o que é mais duro, gente? Depender do dinheiro que o Costa Neto dá para a piricrente, para poder pagar os advogados. Então aí, meu amigo, aí é duro. Porque pode ser que uma hora o Costa Neto simplesmente diga: acabou. Acabou o gás. Vai procurar suas negas. E aí você começa a vender propriedade. Casa ali, casa aqui, apartamento acolá, entendeu? E o advogado, eles levam tudo que você tem. Aos 69 para 70 anos, essa vida... Então o voodoo funcionou, ele já está pagando. Agora, ele é suficientemente burro para conseguir piorar a condição dele. E como o voodoo ainda está feito, eu não tirei nenhum dos espetos, pode ser que, né, Bolsonaro nos satisfaça. Cá entre nós, né? Para quem riu do Lula quando o Lula foi preso, não seria gostoso ver ele indo para a grade fechando em cima dele e a gente vê ele lá, né? Vamos ser sinceros. Ele matou 700 mil pessoas, gente. Ele destruiu o país. Ele riu das pessoas morrendo. Quem que não tá com gana de pegar o Bolsonaro, seja lá por qual crime que for? Daqui a pouco a gente volta.